Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, eu sou professor de matemática e todas as aulas eu vou deixar essas orientações para você não esquecer, tá? Algumas orientações que eu recomendo. A primeira, faça anotações. Pausa o vídeo, faça anotações. Essas anotações são importantes, elas farão você memorizar as explicações, os conteúdos. Não precisa não faz anotações só do slide que eu coloco aqui ou de uma anotação. Faça anotações daquilo que eu falar também que não está escrito na tela. Outra orientação: anotar as suas dúvidas das explicações. Se anota as suas dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando, tá? Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Quando eu chegar na parte dos exercícios, eu sugiro que você tente fazer os exercícios antes de mim. Para o vídeo, olha o enunciado, tenta fazer. Se você conseguiu, ótimo. Se você conseguiu e errou, ótimo também. O que você vai fazer? Você vai olhar a minha explicação e vai refazer os exercícios. Depois você olha a minha explicação, tenta refazer sem olhar, vê se você entendeu o que foi feito. Se não entendeu, de novo, anote a dúvida e esclareça elas. É muito importante isso, certo? E, na medida do possível, fazer simulados. Né? Aí na internet você consegue um monte de simulado aí de vários sistemas de ensino, tá? Né? Para a prova do Enem é importantíssimo você fazer uma série de simulados. Né? Se você conseguir fazer um por semana, ótimo. Se conseguir fazer mais, tudo bem. Certo? Eu sempre vou estar trazendo aqui a correção do simulado do SAS, que eu gosto muito, né, junto com as aulas. E todo o seu esforço, no final, você vai fazer a diferença. Né? O seu esforço que vai fazer a diferença. Não sou eu, não são outros professores, nada. Quem vai fazer a diferença é você, é o seu esforço que vai fazer a diferença. Nós, professores, só estamos aqui para encaminhar todos vocês. Certo? Então, bora pro vídeo de hoje. Pessoal, aqui na frente 3, agora aula 5. A gente vai analisar as inequações do primeiro grau. E nesse vídeo eu vou fazer só uma última observação lá sobre a função afim, que é o estudo do sinal da função afim. A gente vai ter que resolver algumas inequações aqui, produto, quociente, e eu vou precisar do estudo do sinal da função afim, certo? Então a gente vai falar das inequações do primeiro grau. Na matriz de referência do Enem, nós temos as competências de área 4 e 5. A competência de área 4 é construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. E a competência de área 5 é modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. E a competência de área 6, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Certo? E as habilidades? Nós temos aqui 5 habilidades: 15, 19, 20, 21 e 25. Habilidade número 15. Identificar a relação de dependência entre grandezas. Habilidade 19. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Habilidade 20. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. Habilidade 21. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Habilidade 25. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Para iniciar o vídeo, eu coloquei uma situação aqui, que é uma questão do vestibular da Unifesp 2025. Ele diz assim, ó: uma plataforma de streaming oferece os seguintes planos de pagamento para os consumidores dos seus filmes. Plano 1. O cliente paga inicialmente uma taxa de anuidade de R$ 286 e haverá pagamentos posteriores de R$ 9 por filme que assiste. Plano 2. O cliente não paga a taxa de anuidade, mas terá que pagar R$ 16,50 por filme que assistir.
Considerando o período de um ano dos planos 1 e 2, determine sob qual condição de uso o plano 1 é mais vantajoso para o cliente do que o plano 2. Essa situação aqui, esse exercício da Unifesp, é um exercício que a gente resolve com uma inequação do primeiro grau, certo? Depois a gente vai resolver esse exercício aqui. Mas o que eu queria, antes de resolver, como resolver as inequações do primeiro grau, eu queria dar atenção aqui ao estudo do sinal da função afim. Tá? Tem uma ligação, porque a função afim é um polinômio de grau 1, um polinômio do primeiro grau, e a gente está falando de inequações do primeiro grau, onde recai num polinômio do primeiro grau, de grau 1. O que é estudar o sinal de uma função? Certo? Estudar o sinal de qualquer função, seja ela afim ou qualquer outra, é determinar para quais valores do domínio nós teremos imagens positivas. Determinar para quais valores do domínio teremos imagens negativas. E determinar para quais valores do domínio temos imagens nulas. É isso, estudar o sinal da função. Quando a gente fala função, o sinal da função significa o sinal de y, né? O sinal das imagens de uma função, certo? Eu coloquei aqui um gráfico de uma função afim para analisarmos o que está acontecendo aqui, certo? Observe o gráfico da função real afim dada por f de x igual a 2x menos 4. Eu já coloquei o gráfico dele aqui, o gráfico é uma reta, a gente viu, essa função é crescente, porque o a aqui é positivo, o gráfico da direita para a esquerda é uma subida. O que eu quero que você observe aqui é o seguinte, eu coloquei de propósito aqui, esse é o zero da função, tá? Esse 2 aqui, ó, ele é o zero da função. O zero da função a gente já viu que é o valor de x que faz a imagem ser nula, igual a zero. Se você pegar aqui e substituir o x por 2, ó, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Quando você rebate o 2 lá, ó, no eixo das ordenadas, ele bate no y igual a 0 aqui. Ok? Esse zero da função, se a gente for analisar onde o gráfico intersecta aqui o eixo das abscissas, esse eixo horizontal, existe uma divisão do gráfico. Qual que é essa divisão? Nós temos uma parte do gráfico aqui que ele está acima desse eixo. E nós temos uma outra parte do gráfico aqui que ele está abaixo desse eixo. O que isso significa? Significa que as imagens nessa parte do gráfico são positivas, porque se eu rebater lá no eixo das ordenadas, vai cair na parte positiva do y. Certo? Acima do zero aqui é tudo positivo. Abaixo do zero aqui é tudo negativo. Olha o seguinte, como o zero da função aqui é 2, eu vou propositalmente pegar um valor aqui à direita do 2. Por exemplo, se eu pegar aqui o x igual a 3. Se eu rebater esse valor lá no gráfico, ele cai aqui. Aí eu rebato ele lá para o eixo das ordenadas, eu encontro o valor do y dele aqui. Tá vendo que caiu na parte positiva aqui do eixo das ordenadas? Por quê? Se eu substituir esse x por 3, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 4 dá 2. Tá vendo? Tem duas unidades aqui, ó. Então caiu na parte positiva. Por exemplo, se eu pegar aqui um outro valor à direita do 2 aqui, ó, 4, levar esse valor lá no gráfico, ele bate aqui no gráfico e rebato ele lá no eixo das ordenadas, pego a imagem dele. Quem que é a imagem dele aqui, ó? Substitui o x por 4, ó, 2 vezes 4, 8, menos 4, 4, caiu na parte positiva. Agora a gente vai fazer um teste com um valor à esquerda aqui do 2. Por exemplo, um valor à esquerda aqui do 2, o 1. Se eu pegar o 1 e rebater lá no gráfico, ele pega no gráfico aqui, se eu rebater ele lá no eixo das ordenadas, eu pego a imagem dele aqui.
Se eu substituir esse x aqui por 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 4. Ele dá a imagem menos 2, olha lá, ó, negativa. Tá vendo? Essa parte do gráfico tá na parte negativa. Certo? Isso acontece com qualquer valor que eu pegar à esquerda do 2. Nós temos aqui uma conclusão. Uma conclusão de um teste que a gente fez aqui, ó. As imagens serão positivas, nesse meu caso, nesse meu exemplo, quando eu pegar qualquer valor à direita do 2. Então, como que eu escrevo isso aqui, ó? A primeira conclusão. Quando eu escrevo y vai ser maior do que 0, eu estou dizendo que todas as imagens serão positivas quando... Olha lá, quando eu pego um valor à direita do 2, eu estou pegando valores maiores do que ele. Então, quando x é maior do que 2. Uma segunda conclusão aqui. Quando eu escrevo y é menor do que 0, eu estou falando todas as imagens são negativas quando... Olha lá, quando eu pegar valores à esquerda do 2. À esquerda deles são valores menores. Então, se eu pegar um valor aqui, ó, à esquerda do 2, por exemplo, aqui, olha lá, ele cai na parte negativa do gráfico. Rebato aqui, cai na parte negativa, quando o x é menor do que 2. E a última conclusão é quando o y é igual a 0. 0 é quando? É o zero da função, quando x é igual a 2. Tá? O que a gente acabou de fazer com essa conclusão? Estudar o sinal dessa função. Então, essa função 2x menos 4 aqui, ó, as imagens são todas positivas quando x é maior do que 2. Qualquer valor que eu pegar à direita do 2, o resultado aqui vai dar positivo. A gente já fez o teste com 3 e com 4. Por exemplo, se a gente fizer o teste aqui com 5, coloca o valor 5 aqui, ó, vai ficar 2 vezes 5, 10 menos 4 dá 6. Se eu pegar um valor à direita aqui, por exemplo, menos 2, vai rebater no gráfico lá na parte negativa. Se eu colocar menos 2 aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8 dá negativo. Para qualquer valor menor do que 2. E a imagem vai ser igual a 0 quando o x igual a 2. Quando eu pôr o x igual a 2 aqui, o f de x, o f de 2 vai dar 0. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0, bateu lá. Certo? Então isso é estudar o sinal de uma função. No caso aqui a gente está analisando uma função afim. Bom, eu vou fazer um outro exemplo aqui sem desenhar esse gráfico todo, que a ideia não é ficar desenhando esse gráfico. Eu vou colocar alguns passos que a gente vai tomar aqui para a gente analisar o que acontece, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Estude o sinal da função real afim dada por f de x igual a menos 2x mais 6, por exemplo. O que a gente vai fazer? Primeiro passo. Eu vou determinar esse camarada aqui, o zero da função. Por quê? Porque por meio dele eu sei onde tem uma parte do gráfico acima do eixo das abscissas e uma parte do gráfico abaixo do eixo das abscissas. Então eu vou escrever aqui, tá? Tudo certinho. Então, determinar o zero da função. O que é determinar o zero da função? É no lugar do f de x. Eu quero descobrir para qual valor do x essa imagem vai dar zero. Então, vai pegar isso aqui e igualar a zero. Então, vai ficar 0 é igual menos 2x mais 6.
Isso implica, ó, o 2x aqui tá negativo do lado direito, ele aparece lá do lado esquerdo positivo. Igual a 6, 2x igual a 6. E dividindo os dois lados por 2, a gente encontra aqui o x igual a 3. Ou seja, encontramos aonde essa reta vai intersectar aqui o eixo das abscissas. Segundo passo. Tá? Esse primeiro e o segundo passo, eles podem ser um primeiro, outro segundo. É ver se essa função é crescente ou decrescente, tá? Então, analisar o crescimento ou o decrescimento da função afim. Olha, gente, eu tô escrevendo isso aqui como foi a primeira vez, tá? Você não precisa fazer nada disso, você vai direto depois, tá? Essa função, ela é decrescente, porque o a é negativo. Olha lá, o a é menos 2, que é menor do que zero. Então, essa função é decrescente. O que eu descobri com isso? Que o gráfico da esquerda para a direita, ele é uma descida. Beleza? Terceiro passo. Fazer um esboço simples do gráfico. Fazer um esboço simples aqui. Basta a gente desenhar o eixo das abscissas e desenhar, fazer um esboço da reta. Então eu sei que essa reta, ela é decrescente da esquerda para a direita, ela é uma descida. E a interseção aqui com o eixo das abscissas é aonde? No zero da função, no 2. No 3, perdão. O 2 era o outro. 3. O que eu descobri com isso? Nós descobrimos aqui o seguinte. Se eu pegar um valor à esquerda do 3, por exemplo, pegar um valor aqui para x, bater lá no gráfico, ó, o gráfico cai na parte de cima. Significa que tudo isso aqui, essa imagem, essa parte do gráfico, vai gerar imagens positivas. Então eu venho aqui e coloco um sinal de mais. Qualquer valor que eu pegar e rebater lá, ó, cai nessa parte do gráfico que está acima do eixo das abscissas. Então gera imagens positivas. E qualquer valor que eu pegar aqui à direita do 3 e rebater lá no gráfico, caiu nessa parte do gráfico. Essa parte do gráfico, na parte de baixo do eixo das abscissas, é onde geram imagens negativas. Olha lá, qualquer lugar à direita do 3. Com isso, a gente consegue tirar a conclusão. Né? Aqui vai gerar imagens negativas. Vou colocar o sinal de menos aqui, ó. Aí a gente escreve a conclusão. Conclusão. Primeira conclusão. Quando eu escrevo que o y é maior do que zero, eu tô falando as imagens são positivas quando? Tá vendo aqui, ó, o 3? As imagens são positivas à esquerda dele. Então, quando o x é menor do que 3. Segundo, y menor do que zero. Quando as imagens são negativas? Quando, olha lá, ó, à direita do 3. Quando os valores de x são maiores do que 3. E para finalizar, o y é igual a zero. É o zero da função. Quando o x é igual a 3. É bem aqui no zero da função. Aqui é o zero da função, tá? É o valor do x na qual a imagem dá zero. Se a gente pegar lá na nossa função e substituir o x por 3, vai ficar menos 2 vezes 3, menos 6, mais 6 que dá zero. Tá? Então esse é o estudo
a gente segue esses passos. Claro que você pode fazer isso direto, ok? Eu só escrevi aqui para ter um norte aqui. Mas você pode fazer isso direto, numa boa, que vai dar certo. Ok? Então vamos lá ver o que é a inequação do primeiro grau. Quando a gente fala inequação do primeiro grau, é porque o grau aqui do primeiro grau é por causa do polinômio do primeiro grau. É um polinômio de grau 1, ou um polinômio do primeiro grau, certo? Olha lá, ó, chamamos de inequações do primeiro grau na incógnita x a qualquer uma das sentenças abertas a seguir. Olha lá, ó, o polinômio de primeiro grau, ó, ax mais b, é o mesmo polinômio da função afim. Então, inequação porque não tem mais o sinal de igual, tá vendo? Ó, ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b menor do que ou igual a zero, e ax mais b maior do que ou igual a zero. Então, maior do que zero, menor do que zero, menor do que ou igual a zero, maior do que ou igual a zero. E para resolver esse tipo de inequação, a gente basta isolar a incógnita x. Mas temos que tomar alguns cuidados. Qual o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Por exemplo, você concorda comigo que o 2 ele é menor do que o 4? Isso é verdade. Agora, se a gente multiplicar, por exemplo, vou multiplicar os dois lados aqui dessa desigualdade por menos 2. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Aí você vai lá e coloca o sinal de menor e isso aqui tá o quê? Tá errado, menos 4 não é menor que menos 8. Ele é maior. Tá? Então eu sou obrigado a inverter esse sinal. Então a primeira conclusão aqui. Quando você pega uma desigualdade, esses são esses sinais aqui, e multiplica os dois lados dessa desigualdade por um número negativo, você tem que inverter o sinal. O que era menor vira maior. O que é maior vira menor. E o mesmo serve para quando é maior ou igual ou menor igual, tá? E quando divide? Quando divide, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu pegar essa desigualdade aqui e dividir os dois lados por menos 2, o que vai acontecer? Ó, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. O menos 1 é maior ou menor que menos 2? Ele é maior. O menos 1 é maior que menos 2. Então, você é obrigado a inverter o sinal. Somente nesses dois casos, ao multiplicar os dois lados por um número negativo ou dividir os dois lados por um número negativo, inverte o sinal. Em todos os outros casos, o sinal permanece o mesmo. Por exemplo, se a gente pegar essa desigualdade e multiplicarmos os dois lados, por exemplo, por 3 positivo, olha lá, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. O 6 ele é menor que o 12, olha lá, continua o mesmo sinal, tá? Então só inverte o sinal quando a gente multiplica os dois lados por um número negativo ou divide os dois lados por um número negativo, ok? Beleza? Então tá bom. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente resolver. Olha lá, ó, resolva no conjunto dos números reais as seguintes inequações. Então tem o item A aqui, ó. 4x mais 5 é maior que 2x menos 3. Vou colocar aqui na minha folha o item A aqui, ó. 4x mais 5 maior que 2x menos 3. O método de resolver essa inequação é você resolve igual a equação. Deixa o que é incógnita de um lado e o que não é do outro.
Esse 2x aqui do lado direito tá positivo, ele vem aqui pro lado esquerdo e fica negativo. Maior, menos 3. Ó. Esse 5 do lado esquerdo tá positivo, ele vem aqui pro lado direito e fica negativo. 4x menos 2x é 2x. Maior que menos 3 menos 5, menos 8. É agora que a gente vai analisar. Para isolar o x aqui, eu tenho que dividir os dois lados por quanto? Por 2. Então, vou dividir os dois lados aqui por 2. Ao dividir os dois lados por 2, vai sobrar o quê? Isso implica que o x, olha lá, dividir os dois lados por um número positivo. Esse sinal permanece o mesmo. Então, o x vai ser maior, menos 8 dividido por 2, que é menos 4, tá? Então, é uma inequação, tem um conjunto de solução. O conjunto de solução a gente escreve assim, ó. O x, ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior que menos 4. Então, essa sentença aberta aqui, ela vai ser verdadeira para x maior que menos 4. E tá resolvido. Ok? Então, beleza, né? Fácil. Agora, vamos resolver o item B. Então, o item B tem lá, ó, 5, entre parênteses, x mais 3, menos 2, entre parênteses, x mais 1, menor do que ou igual a 2x mais 3. Nesse caso, o que a gente vai fazer primeiro? Eliminar os parênteses. Então, fazer a distributiva aqui, ó. 5 vezes x, 5x. 5 vezes mais 3 vai dar mais 15. Agora o menos 2 aqui, ó, com x e o menos 2 com mais 1. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. Isso aqui é menor do que ou igual a 2x mais 3. Arrumando os termos semelhantes aqui, ó, nós temos aqui, ó, 5x menos 2x dá 3x. Mais 15 menos 2 dá mais 13. Isso aqui é menor do que ou igual a 2x mais 3. Da mesma forma, vou trazer o que é incógnita do lado esquerdo. Então, nós temos aqui, ó, 3x. O 2x está positivo, ele passa negativo. Isso é menor do que ou igual a 3, ó. O 13 está positivo, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. 3x menos 2x é x. Menor do que ou igual a 3 menos 13, menos 10. Daí o conjunto de solução, nós temos que o x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor do que ou igual ao menos 10, tá? Agora, eu quero só chamar a atenção aqui no seguinte, por exemplo, se tivéssemos uma situação assim, ó, menos 3x é menor do que ou igual a 9. Para a gente descobrir o valor do x aqui, a gente vai dividir os dois lados por quê? Por menos 3, porque eu quero deixar o x isolado. Então, lá, ó, negativo aqui, ó, esse menos 3 com esse menos 3 cancela. Vai ficar o x. Olha o que aconteceu. Nós dividimos os dois lados por um número negativo. O que acontece com esse sinal? Ele inverte. Então, tem que ficar o x é maior do que ou igual a 9 dividido por menos 3, que dá menos 3. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Se tivéssemos, por exemplo, menos 4x maior do que menos 15. Para isolar esse x aqui, a gente divide os dois lados por menos 4. Isso aqui implica, ó, o menos 4 com menos 4 cancela. Como dividir os dois lados por menos 4, esse sinal vai inverter. Então, vai sobrar o x é menor que menos 15 dividido por menos 4. Esse negativo com negativo dá positivo, vai ficar 15 quartos. Então, o x é menor que 15 quartos, tá? É esse cuidado que tem que tomar aí com as inequações, né, do primeiro grau. Certo? Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui eu trouxe outros exemplos um pouquinho mais elaborados para a gente resolver.
Tá, ó, tem esse caso aqui, tem inequação produto, tem uma inequação quociente. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver esses casos aqui agora. Esse primeiro exemplo aqui, ó, resolve em R a inequação. Aí tem essa expressão aqui feia, né? Isso aqui é chamada de inequação simultânea. Tá vendo? Tem 2 menos x, aí tem menor, 3x mais 2, aí tem menor, 4x mais 1. Como que lê isso aqui? A gente lê do meio para a esquerda e do meio para a direita. Então, a maneira correta de ler isso aqui, a gente tá lendo assim, ó. O 3x mais 2 é maior que 2 menos x e o 3x mais 2 é menor que 4x mais 1. Ok? Então, é assim que lê. Tá? Lê do meio para a esquerda e do meio para a direita. Certo? Então, esse primeiro exemplo aqui, vou chamar esse aqui de 1. Só vou copiar essa expressão toda aqui. Tá, gente? Aí eu vou resolver de um jeito assim, você vai estranhar, porque não é igual resolver, por exemplo, esse caso aqui. Você tem 4x mais 1. Ficou. O 4x mais 1 é maior do que ou igual a 3 e o 4x mais 1 é menor do que ou igual a 5. Aqui basta isolar o x aqui no meio e acabou. Por exemplo, ó, esse 1 aqui, o que tem que fazer? Para tirar ele daqui, tem que subtrair 1 em todo mundo aqui. Então, subtrai 1 aqui, subtrai 1 aqui, subtrai 1 aqui. Então, isso aqui vai ficar 3 menos 1. Aí, esse mais 1 com esse menos 1 cancela. E 5 menos 1. Ah, eu não gosto muito desse termo. Ah, passou lá para os dois lados e tal. É como se esse mais 1 estava positivo aqui dentro. Ele viesse aqui para a direita negativo e também para a esquerda negativo. Aí, isso aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 4x. E aqui vai ficar 5 menos 1, 4. Agora, para isolar o x, deixar o x sozinho, o que tem que fazer? Tem que dividir todo mundo por 4. Isso aqui implica, ó, 2 dividido por 4 dá meio. Esse 4 com esse 4 cancela, sobra quem? O x. E aqui 4 dividido por 4 dá 1. Como dividiu todo mundo por um número positivo, o sinal permanece o mesmo. Portanto, essa inequação simultânea tem como resultado o x é maior do que ou igual a meio e o x é menor do que ou igual a 1. Só que nesse caso que eu coloquei, não dá para fazer isso. Por quê? Porque ó, tem x aqui, tem incógnita x aqui, tem incógnita x aqui. Se eu pegar esse x e trouxer ele para cá, eu tenho que colocar ele aqui também. Certo? Porque se eu somar o x aqui, eu tenho que somar o x aqui, eu tenho que somar o x aqui. Não consigo tirar ele daqui. Certo? Então, a gente vai pela leitura. Certo? A leitura é do meio para a esquerda. Então, nós temos aqui que o 3x mais 2 é maior que o 2 menos x. Se o 2 menos x é menor que o 3x mais 2, então o 3x mais 2 é maior que 2 menos x. Aí vem e... Agora aqui, ó, do meio para a direita. O 3x mais 2 é menor que o 4x mais 1. E como que resolve isso? Agora a gente vai resolver as duas simultaneamente. Esse x aqui tá negativo, ele vem aqui pro lado esquerdo e fica positivo. Então vai ficar 3x mais x é maior que 2. Esse 2 aqui do lado esquerdo tá positivo, ele vem aqui pro lado direito e fica negativo. 3x mais x, 4x, é maior que 2 menos 2, 0.
Para isolar o x aqui, tem que dividir os dois lados por 4. Esse 4 aqui com esse 4 aqui cancela, vai sobrar quem? O x. Maior que 0 dividido por 4 dá 0. O sinal ficou o mesmo, que é dividir os dois lados por um número positivo. Agora tem que resolver esse lado aqui, ó. O 4x aqui, ó, tá positivo. Ele vem aqui pro lado esquerdo e fica negativo. Esse 2 aqui tá positivo, ele vem aqui pro lado direito e fica negativo. 3x menos 4x é menos x. Menor que 1 menos 2, menos 1. Se a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados, o que vai acontecer? Esse negativo com negativo vai dar positivo. Esse sinal que era menor, ele vira maior. O negativo com negativo dá positivo, vai ficar maior do que 1. Certo? Então tem que satisfazer as duas condições aqui, ó. O x é maior do que 0 e o x é maior do que 1. Como que fica isso? Se tem que satisfazer os dois, a gente vai ter que fazer um esboço aqui. Um estudo do sinal. Vou pegar aqui e desenhar uma linha, uma reta aqui. Pegar e desenhar uma outra reta aqui. Eu já vou explicar o que é cada uma. Pegar uma outra reta aqui. Essa primeira reta aqui é para o x maior do que 0. Essa segunda aqui é para o x maior do que 1. Tá? E essa última é a conclusão, é a interseção. Eu vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. E essa última aqui é a interseção de 1 com 2. Aí a gente organiza isso aqui certinho. Tá? Por exemplo, se colocar aqui o 0. Tá, ó, x maior do que 0. O 1, o x maior do que 1, ele tá um pouquinho à frente do 0, à direita dele. Tá? Aí o que está acontecendo aqui? O x maior do que 0 é todo esse intervalo aqui. Como é maior, a bolinha tem que ficar aberta, porque o 0 não pode entrar nessa resposta. É todo esse intervalo aqui, ó, à direita do 0, maior do que ele. Agora aqui no 1, ó, x é maior do que 1. Como é maior, é bolinha aberta. Quando é menor ou igual, maior ou igual, a bolinha é fechada. Quando é maior e menor, a bolinha é aberta. Maior do que 1 à direita dele. E qual a interseção dos dois resultados? É onde as duas cores elas são simultâneas. Tá? Aonde pega as duas cores ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui não tem nada, então esquece. Aqui pegou nos dois, quando eu falo interseção, tem que estar no de cima e também no de baixo. Tem a cor aqui, mas aqui tem? Não, então não pode. Aí começa a pegar onde? Aqui, ó, tô traçando essas retas aí, ó, na vertical, aonde pegam nas duas cores ao mesmo tempo. Aonde que pegou? À direita do 1. Portanto, o resultado aqui vai ser o quê? Bolinha aberta no 1. Esse intervalo todo à direita dele, tá? Então, o resultado aqui vai ser o x maior do que 1. Tá? O conjunto solução. O x ele pertence ao conjunto dos números reais. Tal que o x é maior do que 1. Certo? É a interseção, é o que tem igual nos dois. O que tem igual nos dois? Nessa parte aqui, ó. Tá? Então, essa sentença vai ser verdadeira para o x maior do que 1. Se eu pegar um valor aqui que não seja maior do que 1, isso aqui vai dar problema. Tá? Vai dar problema. Certo? Aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e resolver uma inequação produto e uma inequação quociente.
Vamos resolver esse segundo exemplo aqui, ó. Resolva no conjunto dos números reais aí na equação produto. 3x mais 3 vezes 5x menos 3 maior do que ou igual a zero. Vamos colocar aqui, ó, 2. Transcrever aqui, ó, 3x mais 3. 5x menos 3 maior do que ou igual a zero. Repara o seguinte. Nós temos um produto aqui, ó. Esse primeiro parênteses, o 3x mais 3, é um polinômio de primeiro grau. É a expressão da função afim. E esse segundo parênteses aqui também. Entre parênteses tem 5x menos 3, que é uma função afim, é um polinômio de primeiro grau. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que estudar o sinal das duas funções, separadamente. O que eu vou fazer? Eu vou chamar essa primeira aqui de função f, ok? Vou chamar essa segunda aqui de função g. E vou fazer o estudo do sinal separado. Por quê? Aqui, ó, esse produto tem que ser maior do que ou igual a zero. Primeiro, para dar positivo, o que tem que acontecer? Ou essa expressão tem que ser positiva sempre, e essa também. Porque positivo com positivo é positivo. Ou as duas devem ser negativas, porque negativo com negativo dá positivo. Agora eu vou ficar chutando valores para ver onde isso vai acontecer? Não, né? Eu vou fazer o estudo do sinal, vou descobrir aonde que está o sinal das duas funções e pegar positivo com positivo para dar positivo, ou negativo com negativo para dar positivo. E aqui, como é maior ou igual a zero, ambas podem ser iguais a zero. 0 vezes 0 é 0. Tá? Ou uma dá 0, a outra não. Ou essa aqui dá 0, essa aqui não. Ou essa aqui não dá 0, essa aqui é ok, que vai dar 0, tá? Ou uma ou outra tem que ser igual a 0. Vamos brincar aqui agora. Então, vou estudar a primeira aqui, ó. Vou chamar aqui de 1. F de x igual a 3x mais 3. Eu não vou escrever todos aqueles passos que a gente fez lá no estudo do sinal da função. Mas primeiro, a gente vai fazer o quê? Calcular o zero dessa função. Então, é pegar lá o 3x mais 3 e igualar a zero. Para descobrir para qual valor do x é que vai dar o zero da função. A imagem vai ser nula. Isso aqui vai ficar 3x é igual. Esse 3 está positivo do lado esquerdo, do lado direito ele aparece negativo. E dividindo os dois lados aí por 3, a gente vai encontrar que o x é igual a menos 1. Essa função afim, ela é crescente. Tá lá, ó. O a é igual a 3, que é positivo. Então, essa função ela é crescente. E o que a gente faz? Faz um esboço do gráfico. Essa função ela é crescente, portanto, o gráfico da esquerda para a direita ele é uma subida. O zero da função aqui no menos 1. Ó, como é maior do que ou igual a zero, a gente vai colocar a bolinha fechada aqui, ó. Tá? Porque nesse caso o menos 1 vai fazer parte da resposta. Analisando, ó, qualquer valor à direita aqui do menos 1, se rebater lá no gráfico, ele cai na parte positiva. Então, à direita do menos 1, as imagens são todas positivas. Qualquer valor que você pegar aqui, ó, à esquerda do menos 1 e rebater lá no gráfico, vai cair na parte negativa das imagens. Então, as imagens serão todas negativas à esquerda do menos 1. Beleza? Deixa parado aí. O que a gente vai fazer? Vai estudar o sinal da função g. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Vou chamar de g de x é igual a 5x menos 3. A mesma coisa. O zero da função. Pega lá o 5x menos 3 igual a zero. Isso vai ficar 5x é igual. O 3 está negativo, ele passa lá para o lado direito e vai lá para o lado direito positivo.
E dividindo os dois lados aí por 5, a gente vai encontrar que o x é 3/5. Beleza? Esse é o zero da função. Essa função também é crescente, porque o a é igual a 5. Olha lá, o a é igual a 5, que é positivo. Então, essa função também é crescente. O gráfico da esquerda para a direita ele é uma subida também, certo? A interseção aqui ó, é em 3/5. Como é maior ou igual, a gente vai deixar a bolinha fechada aqui, que vai inserir o 3/5 na resposta também. E a ideia é a mesma aqui, ó. Qualquer valor à direita do 3/5 vai cair na parte positiva. Acima do eixo das abscissas, as imagens são positivas. E qualquer valor que eu pegar aqui à esquerda do 3/5 vai cair na parte negativa do gráfico. As imagens serão todas negativas. Agora, o que tem que fazer? Tem que fazer a interseção dos dois resultados, porque é a função f e a função g. Tá? O que a gente faz? A gente vai fazer uma tabela de sinais, um quadro de sinais. Então, vou fazer um quadro aqui. Pegando esses dois valores, a gente vai colocar eles em ordem crescente. O -1 é menor que o 3/5. Então, vou colocar aqui, ó, -1 e o 3/5. Agora eu vou fazer aqui, vou separar aqui, ó. Esse primeiro traço é para a função que eu chamei de f. Esse segundo traço aqui é para a função que eu chamei de g. E esse terceiro traço aqui é o produto das duas. É a função f vezes a função g. Agora, esse quadro de sinais é que eu vou colocar os sinais aqui, ó. Olhando para a função f, que é esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico da f, esse é o gráfico da g. Olha aqui para o -1. Qual é o sinal à esquerda do -1? É menos. Então, coloca menos aqui. Qual é o sinal à direita do -1? É mais. Então, entra mais aqui, mais aqui. Tá? Só estou olhando aqui primeiro. Agora, nessa segunda linha, eu vou lá olhar para a função g. Então, eu estou olhando no 3/5. Qual o sinal à esquerda do 3/5? Negativo. Então, vai ficar menos, menos. Aí vem o 3/5. Qual o sinal à direita dele? À direita do 3/5, mais. Agora vem o produto. Então, o produto de menos com menos é mais. O produto de mais com menos é menos. E o produto de mais com mais é mais. Então, eu estou interessado nisso. Por quê? O meu exercício aqui, ó, maior ou igual a 0. Maior do que ou igual a 0. Como tem o maior ou igual, eu tenho que colocar a bolinha fechada aqui, ó. Bolinha fechada no -1, bolinha fechada no 3/5. Aonde está o sinal de mais aqui, ó, tá à esquerda do -1. Então, eu estou interessado nesses valores. E o sinal de mais aqui está à direita do 3/5. Estou interessado nos valores aqui. Tá? O que é aqui, ó? Aqui é o x é menor do que ou igual a -1. Ou aqui o x é maior do que ou igual a 3/5. E esse vai ser o conjunto de solução. Então, o nosso conjunto de solução dessa inequação produto vai ser quem? O x ele pertence ao conjunto dos números reais. Tá o quê? É só copiar isso aqui, ó. O x vai ser menor do que ou igual a -1. Ou o x vai ser maior do que ou igual a 3/5. E você pode até fazer um teste para ver se está certo. Por exemplo, você pegar um número menor do que ou igual a -1, por exemplo, -2. Substitui o x por -2 lá, ó. Vai ficar 3
vezes menos 2 mais 3. Vezes 5 vezes menos 2 menos 3, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6 mais 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10 menos 3. Menos 6 mais 3 é menos 3. Menos 10 menos 3 é menos 13. Menos 3 vezes menos 13, ó, negativo com negativo, positivo. 3 vezes 13, 39, que é maior do que zero. Bateu. Beleza? E você pode fazer um outro teste também, com outro valor, outro intervalo lá, ó. Pegar o número maior ou igual a 3 quintos. 3 quintos é 0,6, por exemplo. Pegar 1. Olha lá, substituir o x por 1. Ó. 3 vezes 1 mais 3. Vezes 5 vezes 1 menos 3. Isso aqui vai dar, ó, 3 vezes 1, 3, mais 3 vai dar 6. 5 vezes 1, 5, menos 3 vai dar 2. E 6 vezes 2, que dá 12, que é maior do que 0. Tá? Aonde que vai dar 0? No menos 1 e no 3 quintos. Tá? Então tá correto aí o nosso resultado. Beleza? Certo? Então é assim que resolve na equação um produto. Quando a gente tem um produto de duas funções. No nosso caso aqui a gente está analisando duas funções com um polinômio de primeiro grau, né? Duas funções afins, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a outra parte aqui, ó. Resolver a inequação quociente. Então, eu tenho 2x mais 1 dividido por x mais 2. Tá? Uma divisão de dois polinômios de grau 1, de duas funções afins. E aqui tá pedindo para dar maior do que zero. Vamos ver como que fica essa parte aí. E agora a gente vai resolver essa inequação aqui, ó, quociente. Resolva no conjunto dos números reais a inequação quociente 2x mais 1 sobre x mais 2 maior do que zero. Só vou fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar esse sinal aqui, ó. Vou colocar menor do que ou igual a zero, porque eu quero chamar a atenção numa situação que vai ocorrer aqui, tá? Eu vou transcrever para cá. Vai ficar lá, ó, 2x mais 1 sobre x mais 2 menor do que ou igual a zero. Da mesma maneira que a gente fez o caso anterior. Eu tenho um quociente agora de duas funções afins. 2x mais 1 e x mais 2. O que a gente vai fazer? Vai chamar uma de f e a outra de g. Eu vou chamar essa aqui do numerador de f e essa do denominador de g. E a gente vai estudar o sinal de cada uma de forma separada. A primeira, f de x, igual a 2x mais 1. Então lá, vou calcular o zero da função. Quero saber para qual valor do x a imagem vai ser zero. Então, 2x mais 1 igual a zero. Isso implica no quê? O 1 aqui está positivo, ele vai lá para o lado esquerdo, ele aparece positivo do lado esquerdo, ele vai lá para o lado direito, aparece negativo. Dividindo os dois lados aí por 2, o x vai ficar menos 1 sobre 2. Essa função afim aqui, ela é crescente. Olha lá, o a é igual a 2, que é positivo. Então, essa função ela é crescente. O que a gente vai fazer? Um esboço do gráfico. Como ela é crescente, o gráfico da direita para a esquerda ele é uma subida. E a interseção aqui é no menos meio. Essa expressão está no numerador. No numerador pode ser zero? Pode. E como é menor ou igual a zero, e esse está no numerador, eu posso deixar aqui a bolinha fechada. Ok? Tá? Então, no numerador não tem problema dar zero.
E a direita aqui do menos meio, qualquer valor que eu pegar à direita dele e rebater lá no gráfico, vai cair na parte positiva. As imagens serão positivas. E qualquer valor que eu pegar à esquerda aqui do menos meio, vai cair na parte negativa. Então as imagens serão negativas. Agora a gente vai fazer esse estudo para a função que está no denominador, a função g. G de x é igual a x mais 2. Então lá, calculo o zero da função. Pega o x mais 2 igual a zero. Isso implica que o x, ó, o 2 está do lado esquerdo positivo, vai lá para o lado direito, fica negativo. O a dessa função aqui, ó, não tem nada aqui na frente do x, o coeficiente dele é 1. Então, a é igual a 1, que é maior do que zero. Essa função também é crescente. Fazendo o esboço aqui do gráfico, também a reta da esquerda para a direita é uma subida. Intersecta aqui, ó, no menos 2, que é o zero da função. Aqui tem que tomar cuidado. Tá vendo? Como é menor ou igual a zero, eu posso incluir esse número. Porém, o x mais 2 é no denominador. Aqui, o x ele tem que ser diferente do menos 2. Eu não posso assumir o menos 2 aqui, porque vai ficar menos 2 mais 2 dá zero, eu não posso dividir por zero. Portanto, aqui a bolinha fica aberta. Porque eu não posso incluir o menos 2 na resposta por causa do denominador aqui. Tá? E o estudo do sinal aqui é a mesma coisa. A direita do menos 2, olha lá, ó, rebate lá no gráfico, imagens positivas. A esquerda do menos 2, rebate lá no gráfico, as imagens são negativas. Agora, a gente vai fazer o quê? O estudo do sinal. Qual que é o nosso interesse aqui, ó? Menor do que ou igual a zero. Então, eu quero menor que zero, são os valores negativos. Naquele quadro do sinal, eu estou interessado no sinal de menos. Agora, vamos fazer o quadro aqui, ó. Quadro de sinais. Então, eu coloco os valores aqui em ordem crescente. Ó. O menos 2 é menor que menos meio, então ele vem primeiro. Então, menos 2, menos meio. Aí eu vou fazer um traço aqui. Esse primeiro para a função f. Esse segundo para a função g. E o terceiro é a conclusão, que é quem? É o quociente. F sobre g. Vamos olhar aqui para a função f. Esse é o gráfico aqui da função f. Olho para o menos meio. À esquerda do menos meio, quem é o sinal? Negativo. Então, ó, a esquerda tem esse aqui, esse espaço. E à direita dele, o sinal é positivo. Agora, na função g, no menos 2, à esquerda do menos 2, o sinal é negativo. À direita do menos 2, positivo. Agora, a divisão. Vale a regra de sinal. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Aonde que eu estou interessado? Meu sinal. Olha lá, como tem que ser menor ou igual a zero, estou interessado no negativo. Olha onde tem a bolinha fechada, no menos meio. Então, a bolinha fechada no menos meio. E no menos 2, a bolinha tem que ficar aberta, por causa do denominador. Então, aqui no menos 2, bolinha aberta. E eu estou interessado no sinal de menos. Então, é esse intervalo aqui. Tá, aqui é o menos 2, aqui é o menos meio. Portanto, o valor de x aqui, ele tem que ser maior que menos 2 e menor do que ou igual a menos
meio, porque a bolinha tá aberta. Então é só esse sinal aqui, ó, sem o tracinho, ok? Bolinha fechada, o tracinho de igual. Como que escreve o conjunto solução? O x ele pertence ao conjunto dos números reais. É só copiar isso aqui, ó. O x é maior que menos 2 e menor do que ou igual a menos meio e fecha a chave. E tá resolvido aí o nosso problema. Beleza, galera? Então essa parte aqui foi as inequações do primeiro grau. E ficou um exercício para a gente resolver. O primeiro lá, ó, a situação que a gente colocou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai resolver essa situação aqui agora. Bora lá? Agora a situação que nós temos aqui, a gente já leu, vamos ler de novo, ó. Uma plataforma de streaming oferece os seguintes planos de pagamento para os consumidores dos seus filmes. Plano 1. O cliente paga inicialmente uma taxa de anuidade de R$ 286 e haverá pagamentos posteriores de R$ 9,00 por filme que assiste. Plano 2. O cliente não paga a taxa de anuidade, mas terá que pagar R$ 16,50 por filme que assistir. Considerando o período de um ano dos planos 1 e 2, determine sob qual condição de uso o plano 1 é mais vantajoso para o cliente do que o plano 2. Primeiramente, a gente vai montar qual é o valor que vai ser pago do plano 1 e do plano 2, certo? Então, eu vou chamar aqui, ó, de Y1 a expressão do valor do plano 1. Olha lá, o cliente paga inicialmente a taxa de anuidade de R$ 286. O que é isso? O valor fixo. E haverá pagamentos posteriores de R$ 9,00 por filme que assiste. Então, ele tem R$ 286 fixos mais 9 vezes X. Em que X é o quê? A quantidade de filmes. Agora eu vou chamar de Y2 o valor pago no plano 2. O cliente não paga a taxa de anuidade, mas terá que pagar R$ 16,50 por filme que assistir. Então vai ficar lá R$ 16,50 vezes X. Que o X é a mesma coisa aqui, tá? O X é a quantidade de filmes. Considerando o período de um ano dos planos 1 e 2, determine sob qual condição de uso o plano 1 é mais vantajoso. O que ele quer dizer? Que o valor do plano 1 é menor que o valor do plano 2. Olha lá, o que ele quer saber é isso aqui, ó, o valor do plano 1 é menor do que o valor do plano 2. Matematicamente, o que é isso? É a gente resolver essa inequação aqui, ó. O y1 é menor que o y2. Quem que é o y1 lá, ó? 286 mais 9x. Tem que ser menor que o y2. Eu vou colocar só 16,5x aqui. O que é isso? É uma inequação do primeiro grau e a gente vai resolver essa inequação. Eu vou deixar tudo que é incógnita do lado e o que não é do outro. Então, isso aqui implica 9x, olha lá, o 16,5x está positivo do lado direito, ele vem aqui para o lado esquerdo e fica negativo. Menor, olha lá, o 286 está positivo do lado esquerdo, ele vai lá para o lado direito e fica negativo. Tá certo? Agora, nós vamos resolver aqui os termos semelhantes. 9x menos 16,5x dá menos 7,5x, que é menor que menos 286. O que nós temos que fazer? Dividir os dois lados
por menos 7,5 para isolar o x. Como estamos dividindo os dois lados por um número negativo, olha lá, o menos 7,5 corta, corta aqui, cancela, sobra o x. Esse sinal aqui ele inverte, tá? Então ele vira maior. Esse negativo com esse negativo dá positivo. 286 dividido por 7,5 dá 38,13, uma dízima periódica, tá? Isso aqui é a quantidade de filmes. Como ultrapassou 38, tá? O plano 1 vai ser mais vantajoso que o plano 2 a partir de 39 filmes. Então vamos colocar nossa resposta aqui. O plano 1 será mais vantajoso a partir de 39 filmes. Porque 38,1333, né? A quantidade de filmes é um número inteiro, tá? Mesmo que você assista o filme pela metade lá, é um filme. Você vai pagar por um filme inteiro, certo? Então, a partir de 39 filmes. Então, essa é a condição que ele pediu aí. Certinho? Então, é um vestibular recente aqui, ó, da Unifesp 2025, que pedia, né, para resolver esse problema, ele recaía numa inequação do primeiro grau. Beleza, galera? Então, essa parte de inequação aí ficou longa, mas ela ficou bem completa aí para vocês.